Vamos abrir no livro de João, capítulo de número 11. João, capítulo 11, nós vamos ler no decorrer do sermão, dos versos 17 ao verso 27. Então eu convido você que fique com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa caminhar por esse texto. Irmãos, todos nós somos sempre confrontados com questões que ecoam as nossas próprias vidas, e uma delas é como lidamos com a dor e com o sofrimento. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas onde nós encontramos esperança quando todos os recursos parecem esgotados? Quando nós olhamos para os lados e não vemos mais saída. E se pelo menos, meu irmão, ele não tivesse dado aquele passo para ficar na frente daquele carro? Ou você pode perguntar, e se pelo menos ela tivesse estudado um pouco mais e não tivesse sido reprovada naquele exame? Então são perguntas, irmãos, que surgem na nossa vida em meio à dor, em meio ao sofrimento, e aí a gente fica se perguntando, se não fosse assim, se ele não tivesse feito isso, as coisas teriam sido diferentes. Seja o que for, meu irmão, o importante é que a gente possa conhecer o deplorável sentimento de querer voltar o relógio. Eu acho que em situações da nossa vida a gente já tentou isso. A gente já sonhou isso, em querer voltar o relógio. Em ter aquele carro daquele filme De Volta para o Futuro, não é assim? Se a gente pudesse voltar, as coisas seriam diferentes. Mas eu gostaria de ler com vocês o verso de número 25, que diz assim, olha. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Para que a gente possa entender esse texto, se faz necessário darmos uma olhada em todo o capítulo 11 de João. É tão interessante isso, irmãos, porque o capítulo 11 de João, ele vai iniciar com uma notícia, a notícia da enfermidade de Lázaro. Lázaro, ele era residente de Betânia e era um amigo muito amado de Jesus, como também ele era irmão de Marta e Maria. E aí, amados, as irmãs, elas enviam uma mensagem a Jesus, expressando a condição de Lázaro. Nessa mensagem elas dizem, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. E a resposta de Jesus a essa notícia, ela é crucial. Porque Jesus, ele diz assim no verso 4, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do homem, ou melhor, o Filho de Deus, seja por ela glorificado. Irmãos, apesar do seu grande amor por Lázaro, Marta, como também por Maria, Jesus deliberadamente, ele permaneceu por mais 2 dias aonde ele estava. O interessante, irmãos, que ao decidir partir para a Judeia, os discípulos, eles vão alertar Jesus sobre um perigo. Porque os judeus já haviam assim tentado apedrejar Jesus. Então os discípulos, eles falam para Jesus, olha Senhor, cuidado.
porque eles queriam apedrejá-lo recentemente. Mas Jesus, irmãos, ele afirmou a sua determinação em cumprir a vontade do Pai. E quando Jesus, irmãos, ele chega ali perto de Betânia, Jesus, ele informa aos seus discípulos que Lázaro adormecera. Mas logo ele vai revelar, dizendo nos versos 11 ao 14, Lázaro morreu. E aí, irmão, Jesus, ele vai explicar que seu atraso, como também a morte de Lázaro, tinha um propósito maior. Quando nós lemos o verso 15, ele vai nos dizer que é por vossa causa, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. E quando Jesus, irmãos, ele chega em Betânia, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Isso é tão interessante, meus irmãos, porque o encontro de Jesus com Marta, nesses versos 17 ao 27, vai proclamar uma ideia central. E essa ideia, meus irmãos, é que Jesus, ele é a própria ressurreição e a vida, a revelação definitiva de que Deus vence a morte. E o que significa para nós hoje? Que Jesus é a própria ressurreição, é a própria vida, é a revelação definitiva de Deus que vence a morte. Para responder, meu irmão, a essa pergunta, é importante que venhamos entender o profundo significado de que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. E nós vamos ver hoje, primeiramente, como Cristo, ele se aproxima da dor de Marta e Maria, como também veremos em segundo lugar, a fé em meio à perda, que se manifesta nesse encontro, como também, meus irmãos, iremos contemplar o próprio Jesus afirmando que ele é a ressurreição e a vida, a revelação definitiva que vence a morte. Pois bem, em primeiro lugar, Cristo, ele se aproxima da dor. Oh, meus irmãos, o primeiro movimento que João vai nos convidar a observar é a iniciativa do próprio Jesus. Porque enquanto a dor tomava conta da casa de Marta, da casa de Maria, o luto já se assentava naquele lugar. O Senhor Jesus, ele se aproxima de forma intencional e soberana. Olha o que diz o verso 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Essa chegada de Jesus, irmãos, é justamente aquela conexão que ele havia declarado anteriormente, dos versos 1 ao verso 16 deste mesmo capítulo. A chegada de Jesus aqui, meu irmão, não é aleatória. Não é. Ela é resultado de um plano de Deus. É resultado do plano do Senhor, parte da vontade soberana de Deus, irmãos, que permitiria que seu Filho fosse glorificado. Lázaro, já sepultado há 4 dias. João, ele nos traz essa informação justamente para nos dizer o seguinte: é que para a mentalidade judaica daquela época, meu irmão, havia uma crença de que a alma permaneceria próxima ao corpo por até 3 dias após a morte. Agora, após o 3º dia, a esperança de qualquer retorno à vida
era completamente abandonada, pois se acreditava de que a alma já havia deixado o corpo definitivamente, meu irmão, e que a decomposição física já estaria em um estado muito avançado. A morte era absolutamente inquestionável e irreversível aos olhos humanos. Não havia aqui mais margem para dúvidas ou esperança de uma recuperação natural. E aí, quando a gente vai para o verso 18, é nos dito que, ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Esse detalhe geográfico que João ele nos traz é muito mais do que uma simples informação de localização. Vai muito além. Por quê? Porque Betânia, meu querido irmão, era de fácil acesso e era também muito próximo de Jerusalém. E essa proximidade não era algo assim acidental para João. Porque ela vai nos ajudar a entender 2 pontos importantes aqui. O primeiro deles é o fluxo de pessoas, que era muito grande. Muito grande. E essa proximidade, irmãos, em segundo lugar, garantia que a notícia do milagre chegaria a Jerusalém. Não é à toa que João informa isso. E então no verso 19 é nos dito que muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Muitos judeus estavam ali. Muitos judeus estavam na casa de Marta e de Maria. Isso reflete, irmãos, o antigo costume judaico. Um costume de luto, onde a comunidade ela se unia para consolar a família enlutada, para chorar com ela. E isso acontecia nos 7 primeiros dias. Uma outra questão, pelo fato de haver muitos judeus na casa de Marta e Maria, e de Lázaro, morto, era que essa família era muito querida. Muito querida. E aí, meus irmãos, o interessante é que a presença desses consoladores vai também servir como um conjunto de testemunhas adicionais que irão observar o que Jesus fará a seguir. Obrigado. Estes judeus servirão para isso, para que eles possam observar o que Jesus irá fazer e, consequentemente, essa notícia correr até Jerusalém. Meus irmãos, assim como Jesus, ele não evitou Betânia, uma vila marcada por morte, marcada pelo luto, o nosso Senhor Jesus também não evita as nossas Betânias. Jesus não evita, meu irmão, a sua Betânia. Esse lugar de morte, esse lugar de luto, de sofrimento, de dor, Ele não evita. Jesus, ele não fica distante quando a enfermidade, a perda, o desemprego, a solidão, ou até o desespero bate à nossa porta. Jesus, ele não fica distante. Muitas vezes, em nossa dor, em nossa luta, em nosso sofrimento, podemos sentir que Deus ele está ausente, que Ele se atrasou,
ou que Ele não se importa. Mas o texto, irmãos, ele nos mostra o contrário. Jesus propositalmente, ele avança para a nossa dor mais profunda. Jesus, ele não recua diante do inevitável. Jesus, ele não recua diante da angústia da vida. E o que isso significa então, pastor? Significa, meu irmão, que em momentos em que a esperança humana se esgota, nos dias de 4 dias no sepulcro da nossa alma, a presença de Cristo, ela é mais real, ela é mais intencional do que podemos imaginar. Você não precisa, eu não preciso esconder a dor dele. Podemos, irmãos, como Marta e Maria, expressar nossa angústia e a nossa perplexidade. A boa notícia do Evangelho é que o nosso Salvador, é que Jesus, Ele não nos observa de longe, mas Ele se aproxima, Ele chega junto, Ele se compadece, Ele está conosco, meu irmão, nos vales mais escuros. Você está passando por uma Betânia hoje? Saiba que Jesus está vindo ao seu encontro, meu irmão. Saiba que Jesus, Ele está perto. E esta verdade, ela é um convite à fé radical na soberania de Deus. A história de Lázaro, meu irmão, nos ensina que para Deus a situação mais desesperadora não é um impedimento, mas muitas vezes é o palco perfeito para a manifestação da sua glória e do seu poder. O fato de Jesus ter esperado até o 4º dia, quando toda a esperança de reversão da morte estava extinta na mente humana, serve para que não houvesse dúvida, porque o que estava para acontecer ali era um ato exclusivamente divino, não apenas uma recuperação. E isso nos leva a um desafio. Qual o desafio? O desafio, meu irmão, é confiar em Deus mesmo quando nossas expectativas, elas são frustradas, quando as nossas orações parecem orações que estão atrasadas, quando a medicina não tem mais recurso, quando as finanças estão arruinadas, quando um relacionamento parece que está perdido, quando a depressão ela nos consome, nesses momentos de 4 dias, onde a nossa esperança humana chegou ao seu limite, meu irmão, é exatamente ali que a glória de Deus pode brilhar. Essa glória pode brilhar, meu irmão, através de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele age no tempo perfeito. Jesus, ele não estava aqui atrasado. Não. Ele age no seu tempo perfeito para que o louvor não seja para nós ou para as circunstâncias, mas unicamente a Ele. Essa é a gloriosa verdade, irmãos, da soberania do nosso Deus. É Jesus que até mesmo orquestra a dor, orquestra a morte, para que o seu Filho seja glorificado, para que a nossa fé, meu irmão, seja
assim, aprofundada na vitória definitiva que Ele nos dá. Por isso que naquele cenário de luta, ou melhor, de luto, e na presença de Jesus, a resposta de Marta nos revela algo. Nos revela como é a fé em meio à perda. É o que veremos agora em segundo lugar. Leiamos os versos 20 ao 21, meu irmão. Olha o que diz esses versos. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Perceberam que a ação aqui foi de Marta? A sua prontidão em sair contrasta totalmente com a de Maria, que fica em casa. Marta é a primeira a agir e a confrontar Jesus. É um movimento que Marta tem de aproximação, talvez com uma mistura de esperança e repreensão. Marta não espera que Jesus chegue à casa, mas vai ao encontro de Jesus, talvez por um confronto mais particular, uma sós com Jesus, e dizer para Jesus: ah, Senhor, se estivesse aqui. Ela estava aqui, irmãos, expressando um arrependimento ou uma crença de que a presença de Jesus teria evitado a tragédia. É uma demonstração de fé no poder passado de Jesus para curar. Mas também, irmãos, é uma declaração de desapontamento pela sua aparente ausência no momento crucial. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, não seria desse jeito. Meus irmãos, Marta, ela acredita no poder de Jesus de prevenir a morte. Mas ela ainda não tem uma compreensão plenamente do poder de Jesus sobre a morte. Sobre a morte consumada. Esta é uma fé limitada, ou melhor, é uma fé real, mas ela é limitada em sua extensão. Mas ela não para por aí. Quando chegamos no verso 22, ela diz: mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Observe essa conjunção, mas. Está justamente indicando uma mudança de pensamento ou uma adição. Porque apesar da queixa anterior, meu irmão, Marta ela vai expressar uma nova camada de fé, uma esperança que persiste, mesmo agora, ou seja, mesmo após a morte de Lázaro e 4 dias de sepulcro. Basicamente, Marta não está completamente desesperançosa. Alguns comentaristas, irmãos, veem isso como uma fé vaga no poder de Jesus, como um profeta que pode interceder junto a Deus. Já outros sugerem que Marta pode estar começando a ter uma centelha de esperança na ressurreição. Mas ela ainda não faz a ligação diretamente à pessoa de Jesus, de forma imediata, de forma presente.
Esta mulher, ela está expressando uma fé no poder de Jesus, de obter coisas de Deus. Talvez, irmãos, ela nem compreendesse a plena divindade de Jesus e a sua autoridade. Basicamente, Marta estava dizendo para Jesus: Jesus, se o Senhor pedir ao Pai, se o Senhor pedir a Deus. Mas aí, meus irmãos, Jesus, no verso 23, ele vai dizer o seguinte: o seu irmão há de ressurgir. Olha a resposta de Jesus à fé de Marta. Mesmo diante de uma fé imperfeita, Jesus, ele chega para Marta com uma afirmação direta e de esperança. É interessante que Jesus, ele não se detém na queixa de Marta. Ele não se detém nessa queixa. Ele não vai dizer: mas Marta, por que você está dizendo isso? Por que você está falando isso, Marta? Por que você está dizendo essas coisas? Isso está me magoando. Como é que você diz isso de mim? Não, meu irmão. Jesus, ele não se apega, não se detém a essa queixa de Marta, mas ele vai apontar para o futuro e para o seu poder sobre a morte. O que Jesus está fazendo, irmãos, é pegando a fé de Marta e direcionando a fé de Marta para a verdadeira fonte da ressurreição. É isso que Jesus está fazendo. E é por isso que Marta, quando chega no verso 24, ela diz: ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Marta ainda não tinha entendido. O entendimento de Marta aqui, meu irmão, era de reconhecer a doutrina da ressurreição dos mortos num futuro escatológico, que era uma crença comum entre os fariseus. Você vai encontrar isso lá em Atos capítulo 23, ao qual Marta, ela estava alinhada teologicamente a esta ideia. Mas mesmo ela afirmando uma crença nisso, ela ainda não tinha compreendido, irmãos, a realidade do presente, da ressurreição em Jesus. A sua fé estava fixa no último dia, e não no agora de Jesus. E não no agora. Meus irmãos, quando a gente para e lê esta pequena porção, é que estes versos, eles irão nos mostrar a fé de Marta, que era uma fé real, uma fé perseverante, que era expressa em meio aprofundador da perda, mas ainda era uma fé limitada pela sua compreensão da ressurreição no futuro e não no presente imediato de Deus. Assim como Marta, muitas vezes a nossa fé é colocada à prova diante das perdas, diante da dor. Qual foi a última vez que você disse assim: se pelo menos isso não fosse assim, se pelo menos fosse diferente, se pelo menos. Meu querido irmão, é muito fácil crer em Jesus quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. Mas o que acontece quando a morte nos atinge? O que acontece quando um sonho morre? O que acontece quando a oração parece não ser respondida no nosso tempo? O que acontece? O texto, irmãos, ele vai nos mostrar
que é perfeitamente humano e até mesmo bíblico, levar a nossa queixa e o nosso si para Jesus. Quantas vezes nos encontramos dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse agido antes, Senhor, se as coisas fossem diferentes. Isso aqui, meu irmão, nos consola, como também isso aqui nos desafia. Nos consola porque Jesus, Ele não repreende a queixa de Marta, Ele a escuta. Ele não condena a sua fé imperfeita. Ele não condena. E nos desafia porque Ele busca nos levar além do nosso si, além da nossa compreensão limitada. Porque Jesus, irmãos, Ele quer que a nossa fé não esteja apenas no que Ele poderia ter feito, mas no que Ele é capaz de fazer agora, mesmo diante de uma realidade consumada da perda. Sua fé, meu irmão, como a de Marta, ela pode ser real e ainda assim estar lutando, mas saiba que o Mestre, Ele se encontra com você. Diante dessa situação, Ele se encontra com você. Marta, meu irmão, sabia muito bem que Lázaro ressuscitaria um dia. Mas não que Jesus, Ele era a própria ressurreição e a vida agora. A aplicação para as nossas vidas é que não basta ter uma fé teologicamente correta sobre o futuro. O que precisamos é que essa fé, ela seja ancorada e direcionada a Jesus no presente, no agora. Porque, meus irmãos, a fé, a verdadeira fé, não é apenas a aceitação de fatos doutrinários, mas é justamente uma confiança viva e pessoal em quem Jesus Ele é, em seu poder imediato, em sua presença consoladora e em sua autoridade sobre a morte. Jesus, Ele nos convida a mover a nossa esperança do último dia para Ele. Essa pessoa que encarna e garante esse último dia em nosso presente. Ele a confronta, irmãos, com a verdade mais gloriosa e transformadora. Jesus, após esse diálogo com Marta, Ele continua. Ele chega para ela e diz que Ele é a ressurreição e a vida. Olha o que diz o verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, Marta, viverá. Nós sabemos que esta é uma das 7 grandes declarações de eu sou, de Jesus. Neste Evangelho de João, que vai revelar justamente a sua natureza divina e Messias. Esta declaração eu sou, como já foi dito aqui em outra oportunidade, vai ecoar justamente o nome de Deus revelado a Moisés ali no Antigo Testamento. Em Êxodo 3, verso 14, que ele diz: eu sou o que sou. É uma reivindicação, meu irmão, direta de divindade e eternidade. Não é apenas eu dou, não é apenas eu faço, mas é o eu sou.
Jesus, ele não traz a ressurreição. Jesus não traz a vida como algo externo a ele. Mas ele é a própria essência da ressurreição e da vida. Jesus, meu irmão, não está apenas falando sobre um evento futuro, como Marta estava entendendo. Ele está se declarando a própria fonte, a própria realidade da ressurreição. Esta vida não é meramente a existência biológica, mas é a vida eterna, é a vida divina, é a vida plena que emana de Deus. É a vida, meu irmão, que é imune à morte. É a vida que ele tem em si mesmo. Jesus não apenas oferece a vida, ele é a própria vida. Essa vida, meu irmão, começa no presente através da fé, e ela vai se estender por toda a eternidade. Essa fé em João não é apenas sentimento intelectual, mas é uma confiança ativa, é um compromisso pessoal, é um compromisso de dependência em Jesus. É um movimento de fé, meu irmão, para dentro de Jesus. É uma união com Ele. Mesmo que o corpo físico venha sucumbir à morte, nesse caso a primeira morte, o crente em Jesus, ele tem uma vida que a morte não pode extinguir, que é a vida eterna. Mas aí Jesus, ele continua dizendo no verso 26, Marta, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Meus irmãos, é impossível de uma morte final ou eterna para quem vive e crê em Jesus. Porque aqueles que creem em Jesus, estes já possuem a vida eterna. E, portanto, eles não experimentarão a segunda morte, a separação final de Deus. Porque a morte física passa a ser uma porta para a plenitude da vida com Jesus, e não um fim. Por isso que Jesus, ele desafia Marta a ir além da sua fé na ressurreição futura. O que Jesus quer é que Marta ela venha abraçar esta realidade presente na sua identidade. Por isso que ele diz, você crê nisso, Marta? Você crê nisto? E aí Marta responde no verso 27, sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha Marta aqui, meu irmão, expressando a sua convicção. Essa fé de Marta, irmãos, essa declaração de Marta, essa expressão de Marta, está num tempo, irmãos, verbal, que denota uma fé contínua e estabelecida. Marta afirma que esta fé não é algo novo, mas é uma convicção firme, uma convicção estabelecida. Ela não usa a ressurreição e a vida em sua resposta. Ela não diz, Senhor, Tu és a ressurreição e a vida. Mas ela confessa Jesus como Messias, como o Cristo, como o Filho de Deus. Marta, ela reconhece a missão de Jesus, a missão salvífica, irmãos. Essa missão que havia de vir ao mundo. Ela pode não ter compreendido completamente ou totalmente as implicações da declaração de Jesus sobre a ressurreição presente naquele momento. Mas a sua confissão de fé na identidade fundamental de Jesus como o Messias e o Filho de Deus,
é a base para a sua salvação e para a compreensão da obra, meu irmão, que Ele está prestes a realizar. A fé de Marta é posta no Salvador. Jesus, diante daquela dor, daquele luto de Marta, Ele vai levar a fé de Marta, irmãos, de uma crença doutrinária futura para uma confiança presente, real, nele. Jesus, Ele vai se revelar para Marta como a própria fonte da vida, como a superação da morte. Não apenas aquele que pode interceder ou que fará algo no futuro, mas aquele que é o poder da ressurreição agora. Eu sou, meu irmão, a ressurreição e a vida é a maior verdade que o mundo já ouviu. É a maior verdade que o mundo já ouviu. Sabe por quê? Porque ela muda tudo. Para nós, isso significa que a nossa segurança e a nossa esperança não se baseiam em uma vida sem doenças ou sem perdas, ou sem a morte física. Lázaro, afinal, ele morreu. Mas a promessa, irmãos, de Jesus não é que não morreremos, e sim que se cremos nele, ainda que morra, viverá. E mais, todo que vive e crê em mim, nunca morrerá no sentido final e eterno. Essa informação, essa notícia, ela deve aquecer os nossos corações, porque ela, irmãos, nos liberta do medo da morte. Porque nós sabemos que a morte física não tem a palavra final. Não tem. E principalmente não tem a palavra final para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa garantia. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. A nossa fé, meu irmão, ela nos transporta para uma dimensão sobre a vida verdadeira. Transcende o túmulo. Em Jesus, a morte é apenas uma porta para a plenitude da vida eterna com Ele. Mesmo diante das perdas, da doença terminal, ou da própria morte, podemos assim, irmãos, descansar na identidade de Jesus. Porque Jesus, Ele é a nossa ressurreição no futuro, mas Ele é a nossa vida no presente. Por isso que nós somos convidados por Ele a confiar nele, para além do que os nossos olhos veem. Jesus, Ele não está fazendo aqui, meu irmão, uma declaração profunda teologicamente. Não. Ele está aqui imediatamente personalizando com a pergunta de Marta: você crê nisso, Marta? E Marta confessa de forma poderosa: sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa é a resposta que Jesus quer ver de cada um de nós. Porque, meu irmão, não é apenas suficiente conhecer sobre Jesus.
ou saber que Ele é a ressurreição para o último dia. A verdadeira fé é um compromisso pessoal com Ele. A verdadeira fé é reconhecê-lo como o Messias prometido e o próprio Filho de Deus que veio ao mundo. É uma fé, meu irmão, que confessa a sua soberania sobre a morte ou sobre a vida. É uma fé, meu irmão, que nos leva a entender que Ele nos dá vida tanto agora quanto na eternidade. Você crê nisto? Você crê nisto? A sua vida reflete isto? Reflete essa confissão de Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? A sua vida reflete a única fonte de vida verdadeira e eterna, que é Jesus? Que a nossa resposta, meu irmão, seja a resposta de Marta, que foi uma confissão firme, uma confissão inabalável da identidade gloriosa de nosso Senhor. De nosso Senhor. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Meu irmão, hoje nós fomos confrontados com a realidade inescapável de dor e de perda. Uma experiência que Marta e Maria conheceram tão profundamente. Vimos que, em meio à nossa angústia e aos nossos e se, Cristo ele se aproxima da dor. Cristo se aproxima da dor. Ele não fica distante, mas ele caminha em direção ao nosso sofrimento mais profundo, ao nosso quarto dia no sepulcro, para manifestar a glória de Deus. Descobrimos também, meu irmão, que a realidade da fé em meio à perda é uma fé que, como a de Marta, ela pode ser real, mas ainda assim limitada, cheia de queixas e focada em um futuro distante. Mas Jesus não repreendeu essa fé, mas Ele a encontrou de forma paciente e amorosa. E fomos levados ao clímax desta mensagem, que é a declaração de Jesus dizendo que Ele é a própria ressurreição e a vida. Ele não é apenas aquele que pode realizar milagres, ou que nos dará vida um dia, mas Ele é a vida. Ele é a própria superação da morte. Ele é a revelação definitiva de Deus. Sua declaração a Marta é: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Que isso seja a âncora da nossa alma, meu irmão. Você não precisa carregar sozinho o peso dos seus, nem tampouco os si da vida. Você não precisa carregar isso sozinho. Você não precisa carregar o seu desespero sozinho. Significa, meu irmão, que mesmo quando a esperança ela se esgota, a esperança em Jesus, ela apenas começa.
Significa que a morte não tem a palavra final para aqueles que creem nele. O meu convite é que você deposite a sua fé sempre em Jesus, que é a ressurreição e a vida. Que você possa levar as suas dores e as suas limitações até Jesus, até Ele, permitindo que Ele revele a sua glória e a sua situação mais sombria. Que hoje, meu irmão, ao sair deste lugar, a sua fé seja renovada, a sua fé seja aprofundada nele. Que você não apenas confie em uma doutrina da ressurreição, mas que você, meu irmão, confie na pessoa de Jesus, que é a própria garantia à sua vida, que é presente e que é eterna. E que toda a glória seja dada àquele que venceu a morte, o nosso Senhor. Como também é aquele que nos oferece vida e vida em abundância. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus nesta hora. Saiba que Cristo, Ele se aproxima nos momentos mais difíceis da sua vida. Saiba que mesmo diante de uma fé em meio à perda, Jesus Ele chega de forma paciente e amorosa. Mas Ele chega se revelando nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento. Jesus Ele chega se revelando. Eu sou a ressurreição e a vida.